Parece que os democratas lá nos Estados Unidos, eles estão tomando ali algumas estratégias para quebrar o Trump, de derrubar o Trump total. Primeiro, a questão do fechamento do governo, né, o bloqueio do governo, o tal do shutdown, né? Ainda tá? São semanas, Ainda hein? tá. Bateu recorde, né? Nunca tinha ficado tanto tempo. Isso paralisa um monte de coisa. Paralisa tudo, cara. Daqui a pouco o funcionário público não tá recebendo mais, aí começa a virar um caos. Aí né, atrasa a parcela de hipoteca. Isso faz a economia cair numa recessão, porque o cara não recebe o salário, ele não gasta o salário, então a economia não gira. Então, parece que eles estão com a mesma estratégia de 2020, né? Me lembro do Bill Maher em 2020, famoso apresentador americano, falando, né? A gente precisa quebrar o país para poder fazer o Trump perder em 2020. Sério? Aí vem a pandemia e quebrou mesmo, né? Ajudou. Agora eles estão querendo quebrar com esse fechamento do governo, quebrar a economia, botar na culpa do Trump. Mas surgiu uma ideia entre os congressistas também de aprovar uma liberação dos documentos do Epstein para queimar o Trump. Então, isso foi aprovado agora, essa semana que passou. Foi aprovado na Câmara e foi aprovado no Senado para liberar documentos de Jeffrey Epstein, né? O problema é que eles já tinham aprovado a liberação de uma parte desses documentos. Cerca de 20 mil e-mails. E nesses e-mails tinha coisa ali... do Arco da Velha, né? Para ser que nem o nosso amigo aí. Sim, eu procurei um supimpa, só que negativo, Fusarca, né? Não É. da Fusarca? Turminha da Fusarca, hein? Turminha da Fusarca. Então, cara, esse assunto já estava em alta. Trump nos arquivos de Epstein, né? Porque uma coisa interessante. Nesses arquivos, nessa primeira leva que foi liberada, a gente já viu que o Epstein, apesar de ter tido uma relação muito boa com o Trump anos antes, no final ali da vida do Epstein, ele e o Trump estavam brigando. Inclusive, nesses documentos, a gente descobre que numa audiência no Congresso americano, o Jeffrey Epstein estava passando informação em tempo real para uma congressista contra o Trump, sugerindo perguntas comprometedoras. Então, o Epstein estava numa briga com o Trump, né? E aí, nesse negócio deles estarem brigados, parece que o Epstein já estava levantando uma série de documentos comprometedores contra o Trump. Então, com essa ideia, os democratas pensaram, se a gente conseguir acesso a esses documentos, nós podemos ter mais ferramentas, talvez, para iniciar uma campanha forçando o Trump a renunciar, ou isso dá ensejo a um novo pedido de impeachment contra o Trump. Então, é isso que está rolando hoje. Né, o Trump está muito preocupado porque a popularidade dele bateu ali uma mínima, né, nesse governo. Ele está com apenas 38 de aceitação. Então isso está virando um problema para ele, inclusive porque estão chegando aquelas disputas de meio de mandato, né, as midterm elections, em que o Congresso é renovado e se ele perder, né, essa maioria, ele se dá mal, né? Ali tem um resuminho, né? Olha lá, ó, o Congresso publicou mensagem, né? Que sugere que o Trump tinha conhecimento do Epstein e tal. Eu ia citar essa informação, né? Em 2018, um e-mail, ele falando que o Trump passou hora com ele ali, na casa do Epstein, com uma das vítimas. E, inclusive, o Epstein fala que ele era um cão que não latiu, insinuando que o Trump sabia das coisas ali, das meninas e tal, mas não falou nada, não denunciou. Só que depois, em 2019... ele chegou pra Ghislaine Maxwell, que era a namorada do Epstein, e falou, pô, dá uma parada com esse negócio das crianças aí, das meninas. Assim? Segundo esses e-mails, né? Mas por causa dessa briga, existe até uma hipótese de que Trump foi um dos caras que denunciaram o Epstein pro FBI, né? O Epstein foi preso algumas vezes, uma dessas teria sido o Trump que bateu... deu uma ligadinha lá pro FBI e falou, pô, não. E ele era um arquivo vivo, né? Uma pessoa 100%, muito perigosa, cara. né? Então, esse é um elemento também novo que vem nesses documentos, porque aquela ideia antiga de que o Jeffrey Epstein trabalhava para serviços de inteligência, isso se confirma agora. Ah, é? Se confirma, que ele tava mediando várias coisas assim. Mas em troca de alguma coisa? Sim, por exemplo, Israel estava querendo vender tecnologia para outros países, ele ajudava a fazer essa intermediação. Ele tinha uma relação muito próxima com o ex-primeiro-ministro israelense, o Ehud Barak. Então tem foto do Ehud Barak saindo da casa do Epstein e tal. Então ele tinha um vínculo muito forte com os serviços de inteligência, não só a gente pensando em Israel, mas
O suposto sogro dele, né, que é o Robert Maxwell, pai da Ghislaine Maxwell, que era... Não era mulher, esposa no papel, mas era namorada, né? O Robert Maxwell era um cara considerado um agente triplo, né? Pô. Ele é um cara que tinha cidadania britânica e israelense. Inclusive, ele faleceu, foi enterrado em Israel com um evento muito pomposo. Diziam que ele era um agente secreto que trabalhava para o serviço de inteligência britânico, russo e israelense. E dizem que Robert Maxwell foi o cara que introduziu o Jeffrey Epstein nesse mundo da inteligência. Então ele ajudava a intermediar várias negociações, inclusive um dos temas que aparecem ali que são muito interessantes é a relação do Jeffrey Epstein com o Bitcoin. Por quê? Porque o Jeffrey Epstein ele patrocinava um laboratório de desenvolvimento no MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, e lembrando que o nome da instituição já diz, né? Eles são focados em tecnologia e o pessoal do MIT estava trabalhando direto, ajudando o desenvolvimento do Bitcoin também. Então, a pergunta que fica é por que Jeffrey Epstein tinha interesse no desenvolvimento do Bitcoin? A resposta é a seguinte, ele tinha interesse de ter uma moeda digital que ele pudesse usar para fazer essas transações secretas, né? Dessas questões aí de venda de armas, né? E compartilhamento de tecnologia, né? Algumas maracutaias financeiras também que ele fazia. Aí tem uma fotinha dele ali, ó. Tem uns cálculos atrás, né? Ele fingindo que manjava das coisas, né? É. Porque a história da ascensão dele é um gigantesco mistério, né? Ele é um cara que abandonou a faculdade, aí de repente ele aparece dando aula numa das escolas mais elitizadas dos Estados Unidos. E quem arrumou esse emprego para ele foi o pai do Bill Barr. Bill Barr, ele era o procurador-geral na época, na primeira gestão do Trump, né? E esse pai do Bill Barr, que era um cara muito poderoso, ele deu o emprego pro Jeffrey Epstein. E o Jeffrey Epstein, ali ele conheceu filho de bilionários, né? Começou a dar aula particular para filho de banqueiro. E um desses banqueiros acabou levando ele para trabalhar num banco de investimento e a carreira dele meio que começa ali. Agora é muito curioso que o pai desse procurador, né, o Bill Barr, que deu emprego pro Epstein, lá na frente, quando o Trump e Epstein já estavam brigando, em 2019, o que acontece? O procurador-geral é o Bill Barr, é o filho do cara que deu emprego pro Epstein, e foi ele que prendeu o Epstein, e foi ele que teve que lidar com a morte altamente suspeita do Epstein na prisão, né? Numa prisão que era de segurança máxima, né, em Nova York, e a câmera estava desligada, o segurança falou que dormiu, não viu nada. A fita que eles liberaram, falta 1 minuto na fita. Exatamente. Magicamente, um minuto mais importante. Exato. Tinham acabado de colocar um prisioneiro junto com ele lá, que era um brutamonte gigantesco. Nossa. Então, assim, uma série de coisas estranhas, né? O cara aparece enforcado na cama e tal, aí os seguranças falam, não ouvi nada, não vi ninguém entrando, ninguém saindo, não ouvi barulho nenhum. Cara. Então, assim, é muito estranho isso, né? Porque o Trump tinha problema com ele, o cara que prendeu ele, aí, o Bill Barr. Nessa foto ele tá bem, né? Porque ele tá bem mais gordo hoje em dia. Ah, é? É bem gordão e gigante, né? Parece aquele ator que eu esqueci o nome do ator que fez aqueles filmezinhos dos Flintstones. Sei. Fazia o Fred Flintstone, sabe qual é? O Goodman. John Goodman. Ele é nesse naipe, gigantão, grandão. O Goodman é bem grande. Gigante, né? Aqueles caras quadradão igual armário. Então, cara, é uma história muito estranha. E essa história, como a gente colocou no título aí da conversa de hoje, tá voltando para assombrar o Trump e tá atrapalhando muito o Trump, que fez a popularidade dele lá embaixo. Não só isso, né? Mas a questão do tarifaço também, que tem atrapalhado a economia americana, né? Aumentando a inflação e tal. Mas, assim, nos documentos aparecem coisas grotescas. Coisas muito estranhas, né? Cara. Coisas até da intimidade do presidente Donald. E aí, essa era das informações mais contundentes, assim, que eu queria deixar mais pro final, né? Pra fazer um suspense, mas se você quiser a gente já manda brasa logo. Uma coisa curiosa é que, como eu tava falando no início,
A Câmara aprovou essa liberação dos documentos, mas tinha que passar pelo Senado. O Senado também aprovou, só que aí vai para sanção presidencial. Aí você pensa assim, cara, como é que o Trump vai sancionar uma medida que é para arrebentar com ele mesmo? Ele não vai sancionar, né? Só que aí entra o cálculo político, né? Se eu não sanciono esse pedido para liberação dos documentos de Jeffrey Epstein, eles vão achar que eu estou querendo esconder alguma coisa, né? Então o Trump sancionou já. O Trump falou, vocês querem que libere? Então libera. Assinou. Só que aí a galera tá achando que o documento vai vir redacted, como fala em inglês, né? Cheio de tarjas nas partes mais importantes. Porque o Trump tava falando, olha, vocês estão liberando, fazendo uma liberação tendenciosa, porque o Congresso só liberou coisa que me prejudica. Então o que ele fez? Ele já entrou com o Trump em atitude de retaliação, ele já entrou com uma investigação contra os outros caras que são contra ele, que não apareceram até então nos documentos. Um deles é o cara que criou o LinkedIn, que é o Reid Hoffman, né? O Trump entrou com um pedido de investigação contra o Reid Hoffman para procurar o que tem dele nos documentos de Jeffrey Epstein. Então ele foi pegando todo mundo que tá favorável à liberação desses documentos e falou, ó, você também tá nesse documento, tem que liberar a tua parte também. Então virou uma briga de cachorro grande lá nos Estados Unidos, o negócio tá tenso pra caramba, tá rolando estresse gigante. A gente sabe, né, aí você fala, pô, mas eu tô no Brasil aqui, qual é o meu interesse nisso? Cara, se isso realmente gerar uma crise política nos Estados Unidos, ó, o Reid Hoffman aí, obrigado, hein? Lembrando que o Reid Hoffman, ele é da máfia do PayPal, né? Ele ajudou a criar o PayPal junto com Peter Thiel, Elon Musk, né? David Sachs. Então, essa galera do bonde aí da máfia do PayPal. Mas ao contrário do Peter Thiel, ele sempre se posicionou contra o Trump. Inclusive o Elon Musk, na época que estava apoiando o Trump na eleição do ano passado, ele falou que o Reid Hoffman, que ele conhecia muito bem, né? Porque eles criaram o PayPal juntos. Ele falou, o Reid Hoffman só não quer que o Trump vença e está apoiando a Kamala Harris, porque ele não quer que libere os documentos do Jeffrey Epstein, onde aparece o nome dele, né? Então, virou ali um fantasma para atormentar o Trump, né? Agora, o Donald Barr, eu não sei se tem foto desse cara, que é o pai do Bill Barr, né? Tem uma história muito estranha ali, porque a gente já falou várias vezes, isso a galera já sabe, que tem aquele livro antigão de 1880 As Aventuras de Barron Trump, né? Que é aquela história estranha. Agora, o pai do Bill Barr, o Donald Barr, que foi o cara que prendeu o Epstein e teve que lidar com a morte dele lá na prisão, o Donald Barr, ele escreveu um romance de ficção científica em 1973 chamado Space Relations. Relações espaciais. A narrativa, ou o plot desse romance é um planeta oligárquico que tem uma elite dominante e essa elite dominante escraviza crianças para explorar essas crianças sexualmente. Você fala coincidência, né? Pois é. O cara que deu um emprego pro Epstein escreveu uma ficção científica com esse tema. Ali já é o Bill Barr mais velho. Ali tá o John Goodman. Tá mais John Goodman, não tá mais Flintstone ali? Então, o pai desse cara deu emprego pro Epstein. Aí ele prende o Epstein e depois tem que lidar com a morte dele, né? Claro que a galera vai falar que eles tinham interesse em eliminar o Epstein porque, né, ele tava levantando muitas informações contrárias ao Trump, né? Os principais jogadores do mundo. E aí vamos falar aqui do Putin e do Trump mesmo, tá? E aí, se quiser colocar mais alguém na dança, pode ser também. Esses caras jogando esse jogo nesse nível mundial, se existe alguma coisa, sei lá, se o mundo é dominado por algumas famílias, que nem tem um monte de teoria também, e tudo mais. Deve ter, né? Não tem, esses caras eles precisam não só conhecer isso tudo, mas operar junto, né? E rolam os encontros. Pois esses países e outros países como o Brasil, por exemplo, tu acha que o Bolsonaro também manja do que tá rolando nas sombras aí, cara? Eu acho que ele não tem noção da parada.
E o Lula, que é mais experiente? Também eu acho que essa galera usa pessoas. E às vezes ele vem como teu amigão, teu apoiador, teu patrocinador, entendeu? Então, assim, às vezes você não consegue entender que jogo que você tá jogando. Quantas vezes lá na frente a gente falou, porra, eu achei que o maluco era meu amigo, o cara me enrolou, né? Isso acontece no nível macro também, meu irmão. Fala, pô, achei que defender essas paradas era maneiro, o cara tá me usando, pô, pra gerar um caos pra depois ele ser o salvador da pátria. Então eu acho que, dependendo da categoria, o cara não tem noção, mano. Entendi. Ele é uma peça na mão dos caras. Mas tu supõe que, por exemplo, o presidente americano, assim, tem várias teorias ao longo da época. Esse manja. É? Esse manja. Esses caras manjam. Esses caras foram treinados desde criança. Talvez esses caras foram concebidos no ritual desse aí. O Trump, cara, mas o Trump, ele não... E o Putin. Não sei se o Trump... Porra, o Trump não tava nem... Você acha que o Trump tava preparado para ser presidente da República desde o começo? Foi preparado. Foi o destino dele. Igual o destino do Elon Musk é ir pra Marte. Quem que botou isso nele? Não foi pai e mãe, eu acho, não. É a missão do maluco. Talvez seja um grande engano também. Não vai rolar Marte nenhum, é só uma desculpa pra fazer uns foguetes maneiros aí. Né? Tomar um dinheiro da NASA. Arrancar um dinheirinho. Mas, pô, abrir um portal, sei lá. Seria maneiro. Puxar as entidades aí. Aí não é maneiro. Ainda bem que você não acha maneiro, né? Imagina. Porra, peraí, né, cara? Mas se o... É porque o Trump, ele tem uma história de vida que não necessariamente... Não era muito lógico que ele fosse se tornar presidente dos Estados Unidos, né? Sim. Mas eles... Dentro dessa teoria maluca, eu vou jogar a culpa para outro. Esse livro, The Genesis 6 Conspiracy. Os caras do alto escalão, eles não são pessoas que foram concebidas de forma normal. Não foi o teu pai e a mãe passaram a diversão e tu nasceu. Esses caras são concebidos em contexto ritualístico. Então esses caras são como se fossem aqueles gigantes do antigão. Que os caras vão conseguir, os caras têm muito poder. Então, existe uma teoria super louca, que é a seguinte, do Trump. Que o Trump seria um bebê de proveta dessa parada. O Aleister Crowley, que é aquele maior bruxo da história, e eu tô pensando aqui, comecei bem pra caramba falando de geopolítica, tô falando da Tinkerbell. Aí queima o filme do cara, né? Cara, o maluco que acredita nessas paradas, não vou confiar. Mas o pior é que eu acerto os troços, né? Galera que acompanha Flow sabe que até o tiro no Trump eu falei antes. Então, escuta o que eu tô falando. O Aleister Crowley ele precisava de um representante da religião que ele criou, que é Telemann. Ele precisava de um representante nos Estados Unidos. Na verdade, é da Ordem do Templo Oriente, a OTO, que era aquela sociedade secreta que o Paulo Coelho e o Raul Seixas participavam. E aí ele escolhe um cara chamado Jack Parsons. Só que Jack Parsons não era aparentemente um bruxo. Jack Parsons era o cara que fazia os foguetes da NASA, mano. Criou a JPL, Jet Propulsion Laboratory. Então era um cientista de alto padrão, que era também um bruxo de alto padrão. E esse cara, ele continuando os trabalhos de Aleister Crowley, uma parte dos trabalhos do Crowley era liberar seres espirituais que estavam presos para vir para a nossa dimensão para instaurar o apocalipse. Um desses seres que ele liberou foi o tal do LAM, L-A-M, que foi em 1915, sei lá, 1905, não me lembro, mas é o desenho clássico no alienígena. Parece aquele Megamente, aquele desenho. Pô, ninguém falava de alienígena nessa época. O acidente de Roswell, no Novo México, é em 47. Então ele até criou essa cultura ufológica, né? Aí vai na linha daquela galera que acha que ET é demônio. O Crowley fez uma parte desse trabalho de soltar umas entidades que estavam presas e ele passou uma missão pro Jack Parsons. Inclusive, o Jack Parsons conheceu um cara chamado Ron Hubbard, que escrevia uns livros lá de ficção científica de alienígena. Depois criou um movimento chamado Dianetics e depois criou um negócio chamado Cientologia. Esses dois estavam trabalhando juntos para trazer... Cientologia vem daí? Vem daí. Para trazer o espírito de Babel, da Babilônia. Porque no livro do Apocalipse, a Babilônia, ou a Mulher Escarlate, a Mulher de Vermelho, é uma figura muito importante para o Apocalipse acontecer. Então, eles desenvolveram um ritual, que era um ritual de magia sexual também, de bacanal e tal, para conceber como se fosse um anticristo, utilizando uma mulher incorporada por essa Babilônia, essa mulher da Babilônia. Fazendo esses rituais, apareceu na vida deles do nada uma mulher ruiva, toda de vermelho, chamada Marjorie Cameron. E eles dois entenderam e falaram, acho que ela está possuída pela Mulher Escarlate. Então a gente vai dar uma encaçapada nela e vai nascer o anticristo.
Então eles levaram essa mulher pro ritual e dizem que esse bebezinho se chama Donald John Trump. Essa é uma lenda grotesca que existe. Provavelmente é mentira, mas faz parte dessas teorias. E aí, esses caras estavam envolvidos com o projeto Manhattan da bomba atômica. Então o que eles fizeram? Para o espírito do anticristo incorporar nesse neném, eles teriam que abrir um portal. E eles entenderam que uma bomba atômica teria uma força para romper o tecido do espaço e tempo e abrir um portal com outras dimensões. Essa lenda loucaça dizem que quando estouraram a primeira bomba que foi testada, a bomba Trinity, no deserto lá do Novo México, o bebezinho estava dentro de uma cápsula de chumbo protegido ali junto com a bomba, e na hora que explodiu, abriu o portal e o espírito entrou nele. Entendeu? É essa lenda. Essa lenda loucaça, ela tá dentro do universo, para mim, a maior série de todos os tempos, que é Twin Peaks, do David Lynch. Twin Peaks, na terceira temporada, que foi em 2017, no episódio 8, eles mostram como a bomba atômica teria, dentro da história do Twin Peaks, que é David Lynch dirigindo o roteiro do Mark Frost, que para mim é um dos maiores roteiristas que existe. Quando a bomba é uma das representações da primeira bomba atômica mais interessante, que é muito maneiro. É tudo em preto e branco e tal. Episódio 8, Twin Peaks, terceira temporada. Aí a bomba explode, não sei o quê, de repente abre um portal e a entidade do mal vem pro planeta Terra, que o apelido dela é Judy, mas o nome original dela é Jowday, né? Que é como se fosse uma figura feminina. E junto com ela vem um demônio chamado Bob, que se apresenta como Bob. Só que aí o pessoal do bem, que aí o do bem é o gigante, ou então o bombeiro, né, the fireman, ele manda a Laura Palmer. Laura Palmer é a mulher que vai salvar o mundo desses dois caras. Então, assim, é muito interessante porque o Mark Frost e o David Lynch, eles criaram 2 livros chamados Dossier Twin Peaks, um negócio assim, Twin Peaks The Dossier, né? Tem em português, volume 1 e volume 2. Eles mostram todas as referências do Crowley, do Jack Parsons. Eles não falam que o Trump é esse bebê, mas tirando o Trump, essa história toda, eles contam. É muito interessante essa inspiração, né? A história é loucaça. E eles fizeram isso mais ou menos na época que ele nasceu. Acho que em 1947, se eu não estou enganado, em junho ali. Mas aí, então, a gente pode supor que todos os ex-presidentes americanos passaram por um, sei lá, eles têm alguma coisinha. Tem alguma coisa. Tipo Joe Biden, tipo Obama, Sim. tipo o George Bush lá, que é meio burro. Todos vieram de um Paranauêzinho. George Bush é da Skull and Bones, né? O pai dele também era, porque os dois estudaram em Yale. O pai, inclusive, foi diretor da CIA. A CIA surge de dentro da Skull and Bones, né? Então, um vínculo enorme com sociedade secreta, ocultismo e espionagem. Sempre andaram juntos. Primeiro espião da história, dizem, né? Que é o 007, era o John Dee. John Dee era o cara que desenvolveu uma das magias mais poderosas que existe, que é a magia enoquiana. E ele era um cara que espionava em nome da Rainha Elizabeth. E ele assinava, em vez de ele assinar eu sou o espião John Dee para não quebrar o disfarce, botava 007. Grilo mandou R$20. Professor, é o Fausto, por favor. Explode a cabeça do Igor e conta pra ele a história do Adrian Dittman ser o alter ego transhumanista do Elon Musk no X. Essa é loucura demais. Vai ser um bom corte. Cara, isso é muito interessante porque esse Adrian Dittman é um perfil no X que ele... Às vezes ele coloca áudios ali e a voz dele é idêntica do Elon Musk. Tudo, a voz, o sotaque. E aí perguntaram várias vezes pro Elon Musk, cara, esse perfil Adrian Dittman é você? Ele falou, não sou eu não. Aí rolou uma live do Elon Musk com o Adrian Dittman, os dois conversando ao mesmo tempo e a mãe do Musk junto. Falando, realmente ele é igualzinho meu filho, mas não é ele. Aí o cara falou, não, eu sou alemão, eu falo inglês, por isso que meu sotaque é meio estranho. Só que aí, cara, surgiu a teoria de que o Elon Musk estava usando uma inteligência artificial que responde com a voz dele, que fala igual ele fala e responde com a voz dele. Então a galera disse que ele usa o perfil Adrian Dittman para testar as inteligências artificiais dele. Então, cara, essa história é interessante pra caramba, né? Tem uma lenda urbana em cima de quem que é o Adrian Dittman, é o Musk ou não é? Então é legal a história. Valeu pela força aí. Próximo. Daniel mandou R$20. Daniel, na visão espiritual, China e EUA são antagonistas, ou eles servem a mesma entidade? Cara, eu acho que no fundo, todo mundo serve a mesma galera.
Essa briga aí, eles estão meio que no altíssimo escalão, é um combinado. Vou indicar um livro legal, que vai falar da parte de geopolítica, que é Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Larry Abraham. Eles vão mostrar que quem financiou a criação da União Soviética e da China foi o Ocidente. Para quê? Para eles poderem explorar os recursos naturais de lá. Então essa briga sempre foi uma briga meio de fachada, entendeu? Entendi. Bom, faz um pouco de sentido. Foge do senso comum, mas a leitura é bem interessante, cara. É bom, se tu for pensar no mundo espiritual e que as paradas lá são outro patamar, outro nível, assim, Sim. Faz sentido. A gente é meio... Se a gente for... Se esse mundo opera como eu imagino, a gente é peão. Peão total. Peão total. Vai. Quer dizer, quem tá com Jesus tem... Boa noite, professor. Aula sensacional como sempre. Tem uma pergunta. A gente sabe que no cristianismo, a ideia do anticristo é ser um cara que vai prometer paz e segurança para o mundo em tempo de tribulação, mas também vai ser responsável pela construção do terceiro templo. Porém, a gente sabe que o judaísmo acredita que o Messias prometido ele vai ser responsável pela construção do terceiro templo. Então fica a minha pergunta, o anticristo é na verdade o Messias judaico? E como você vê, qual é a sua visão em relação a isso? Boa noite. Valeu, pergunta legal pra caramba. Então, o anticristo é um cara que ele vai, no início, ser um benfeitor de Israel e depois ele vai se levantar contra Israel. Então, quando ele se apresentar como um benfeitor de Israel, alguns vão falar, será que ele é o nosso Messias, que a gente tanto aguarda? Israel, os judeus. Os judeus. Não necessariamente o Israel Estado. mesmo. O Estado de Lá Israel. Israel, Tá. Ele vai ajudar Israel a vencer os inimigos, a assinar um acordo de paz. Ele vai favorecer o Estado de Israel e os judeus juntos. Tá. Então ele vai surgir, segundo a Bíblia, não é minha opinião, segundo uma leitura da Bíblia que alguns fazem, eu sou adepto dessa interpretação, ele aparece como um benfeitor de Israel, vai ser coroado ali como um cara que, poxa, você nos salvou, mas depois ele vai se levantar para tentar destruir Israel e todos os judeus. Ele vai ser o Hitler on steroids, como chama, né? Enganando o povo. E aí que vai ter a última batalha, que é a Batalha do Armagedon, quando Israel estiver falando, caraca, pô, esse cara me enganou, agora ele está prestes a me destruir. Aí Jesus volta e salva o povo de Israel, os remanescentes, né? Entendi. Nesse sentido, alguns vão interpretar o anticristo como o Messias que os judeus estavam esperando. Alguns judeus que não estão tão atentos, né, vão ser enganados com isso. É um alerta aí. Cara, é sempre um pouco assustador, no fim das contas, cara. A nossa segurança tem que estar em Jesus, né, cara? Porque ele falou, quem ficar fiel até o final será livre da grande provação que está para vir sobre o mundo. Então o bagulho é ficar fiel, né? Tem que andar na moral. Tem que andar na linha sem ser atropelado pelo trem. Importante. Dá-lhe aí, Janzão. Ney, amigo do Grilo, mandou R$20. Boa noite, aqui é o Neymar. A gematria feita no nome do Donald Trump é literalmente Messias, filho de David. Valor numérico, página 424. Seria ele o Mashiach de Edom que vai construir o terceiro templo? Cara, ele falou japonês pra mim, mano. Não, ele tá falando da gemátria, né? Gemátria é porque naquela época não tinha símbolo separado para letra e número. As letras eram também os números, né? Agora tu imagina os gregos lá, Pitágoras, fazendo conta com o teorema de Pitágoras só com letra. Imagina o meu pai outro dia foi fazer uma conta aqui, não sei o que lá, 9 espora. Eu falei, pô, 9 espora é clássico, hein? Pô, imagina tu mandar um 9 espora com alfa, beta, gama. Parece mais complicado. Meu irmão, pô, impossível. Sem falar que não tinha o zero também. Os caras não tinham ideia do zero. Foram os árabes que inventaram os números arábicos, né? Então, cara, a gemátria, né, que ele falou, gematria, a gemátria é você saber que cada letra tem um equivalente de um número. Então você pega nomes de pessoas e lugares, às vezes nomes diferentes têm o mesmo somatório nos números. E aí você fala, caramba, será que eles têm um destino parecido? Será que tem conexão? Então o que o cara fez? Ele pegou Mashiach ben David, em hebraico, Messias, filho de Davi, e pegou Donald Trump, deve ser o nome completo, Donald John Trump, e somou, e deu a mesma soma que é 424, que eu acho que ele falou. Então ele está perguntando, será que ele vai ser esse Messias, que não é do povo de Deus, Messias de Edom, que ele citou, Edom. Quando o Jacó nasceu, ele era gêmeo, né? A gente tem Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas de Israel. Abraão teve um filho chamado Isaac, e Isaac teve Esaú e Jacó, ele teve 2 filhos. Só que o Esaú não ficou muito famoso, porque ele fez um monte de coisa errada, ele se desligou da família. Então, através de Esaú,
Só Jacó ficou famoso porque Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Então Israel existe por causa desse cara chamado Jacó. Só que Jacó tinha um irmão chamado Esaú, inclusive um dos livros mais brilhantes que eu já li na minha vida, Esaú e Jacó, do Machado de Assis, sensacional. Na verdade, quem não leu a obra, pelo menos da fase realista do Machado de Assis, está dando mole. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Memorial de Aires, Esaú e Jacó. Cara, aí você sente orgulho de ser brasileiro. Você fala, esse aqui merecia o Nobel da Literatura, mas não ganhou ainda, por covardia. Voltando. Esaú, o apelido dele era Edom, que ele era meio ruivo. Edom em hebraico é vermelho, né? Então ele gera um povo chamado Edom. Então esse povo Edom dá origem aos Idumeus ou Edomitas. Acabou virando um povo paralelo que brigava com o povo de Deus também. Então eu não sei se ele falou Moab ou se ele falou Esaú ou alguma coisa assim. Então ele está querendo dizer que é um cara que é um Messias, por essa somatória, mas ele não é judeu, é um Messias não judaico. Já teve Messias não judaico na Bíblia? Já. Foi um rei da Pérsia chamado Ciro. Pelo fato de Ciro ter liberado o povo que estava no exílio da Babilônia para voltar para Jerusalém, ele foi chamado de Mashiach, né, que é o Messias judaico. Ele é tipo o único cara que não é judeu na Bíblia que é chamado de Messias. E estão chamando Trump já de Ciro, entendeu? E ele tá já bolando os acordos de Ciro. Então, você fala, caraca, será que as coisas da Bíblia estão se cumprindo, né? É interessante pra caramba. Preocupante, mas interessante, né? O mapa secreto que revela todo o plano do presidente Donald. Você vai entender tudo que ele está fazendo, tudo que está acontecendo no mundo agora, a partir desse mapa, que é um mapa antigo, mas que ele está usando à risca, e você vai entender isso agora. Te convido apenas nesse início aqui do vídeo para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para você também dar o like, você sabe da importância do like, né? Meus amigos, eu quero, antes de mostrar o mapa, contar uma história para vocês, tá? Você já deve ter ouvido falar na tecnocracia, né? Tecnocracia, ela foi um movimento que foi criado nos anos 30, que defendia ali um sistema tecnocrático como um modelo de governo que substituiria a democracia representativa. O que é a democracia representativa? É aquele sistema de governo que a gente tem, que o povo exerce o poder indiretamente através dos seus representantes eleitos, né? O povo escolhe alguém para representá-lo nos 3 poderes, né? Ou, na verdade, nos 2 poderes, né? Escolhe ali o representante no poder executivo e os representantes no poder legislativo. No judiciário é indireto porque é uma escolha do presidente, o presidente foi escolhido pelo povo, né? E é uma escolha também ratificada pelo Senado e os senadores foram escolhidos pelo povo. Então, a tecnocracia, para ela funcionar, e aqui está a parte mais importante, ela buscava vastas áreas com recursos minerais para possibilitar que a região fosse autossuficiente e não tivesse necessidade de fazer comércio com outras regiões. Então imagine um mundo, né? Vamos entender como é que eles queriam implementar essa tecnocracia. Imagine um mundo onde o dinheiro não existe mais, onde as decisões políticas elas não são tomadas por políticos que foram escolhidos pelo povo, mas decisões políticas que foram tomadas ali por engenheiros, por cientistas. E nesse cenário, nesse plano que eles montaram, todos os cidadãos recebem a mesma quantidade de bens e serviços, independentemente do trabalho que eles fazem. Essa proposta ousada do movimento da tecnocracia ganhou muita força nos Estados Unidos e no Canadá durante a grande crise que se sucedeu à crise de 29, que ficou conhecida como a Grande Depressão. Esse movimento tecnocrático foi liderado ali por figuras como o engenheiro Howard Scott. Ele criticava o sistema econômico baseado em preço e em dinheiro, ou seja, eles queriam criar um sistema onde não havia nem preço e nem dinheiro. Que maravilha, né? E eles chamavam esse sistema do sistema de preços. Para ele, esse sistema de preços e de dinheiro era ineficiente e causava crises como a crise de 29. Em vez disso, então, eles estavam defendendo um governo comandado por especialistas e técnicos, e esse governo, obviamente, eles chamavam de uma tecnocracia, que usaria a ciência para gerenciar a sociedade de forma racional, segundo eles, né? O coração dessa ideia da tecnocracia era medir tudo em termos de
energia. Eles propunham substituir o dinheiro por certificados de energia, que era uma espécie de um vale emitido ali periodicamente para cada cidadão adulto acima de 25 anos, com um valor igual para todo mundo, mesmo valor para todos, né? Esses certificados representariam a energia total usada para produzir os bens e serviços no continente. Você usaria esses certificados para comprar o que precisava, comida, né? Ter moradia, transporte, mas eles expirariam depois de um tempo para evitar a acumulação de riqueza. Evitar a acumulação de riqueza. Ninguém ia poder comprar as coisas porque eles partem da ideia de que não tem mais propriedade privada, principalmente a propriedade privada dos meios de produção. Então, nesse mundo utópico defendido pela tecnocracia, não tinha nem rico nem pobre, todo mundo teria acesso igual e com abundância a tudo aquilo que seria produzido pelas máquinas e pela tecnologia. Lembrando que essa ideia é dos anos 30. Só que, para esse paraíso na Terra funcionar, tinha uma questão aí. Qual que era a questão? Eles acreditavam que para isso funcionar era necessário uma área geográfica muito grande, rica em recursos naturais e capaz de ser autossuficiente com pouco comércio externo. Então, para essas áreas serem autossuficientes, precisava ser uma área muito grande, com muito acesso a recursos. E foi aí que surgiu o conceito de tecnato. Tecnato era o quê? Uma super-região, uma região gigante governada por esses princípios. Como é que era o plano, então, de implementação desse tecnato? Esse plano, obviamente, como eu falei a vocês, queria substituir o sistema de preço, que era visto como obsoleto e causador aí de escassez artificial, por um sistema de distribuição baseado na medição física de energia. Então, de acordo com esse plano, uma civilização com alta energia, como a América do Norte, a tecnologia já permitiria produzir abundância de bens e de serviços. O problema não seria nem a produção, mas a distribuição. O dinheiro, né, baseado num valor subjetivo e baseado na escassez, lembrando que a ideia de economia hoje é baseada na escassez, ele falha nessa era de máquina e automação. Então, em vez disso, o tecnato propunha medir o total de energia convertida no continente, ali usando quilowatt-hora, e distribuir isso igualmente via esses certificados. Então, esses certificados não seriam transferíveis, não seriam acumuláveis e expirariam para impedir o acúmulo de patrimônio, ascensão social e especulação, tá? Então, esses certificados eram como se fossem cheques em branco para bens consumíveis individuais, não meios de produção, tá? Então, isso, segundo eles, seria muito bom porque eliminaria o desemprego, os delitos motivados pela ganância e as desigualdades, porque todo mundo teria acesso garantido ao essencial e a tudo que é produzido, tá? Então, isso só seria viável num continente, numa área muito grande, autossuficiente, né? Com recursos integrados ali de água, transporte unificado, produção automatizada. A administração seria por sequências funcionais, né? Dividir as atividades em energia, transporte e agricultura, sempre lideradas por técnicos sem política partidária, né? O objetivo seria a máxima eficiência. Lembra da palavra eficiência? Departamento de Eficiência Governamental? Mínimo trabalho humano e abundância para todo mundo. Essa visão, embora nunca implementada até agora, influenciou o debate sobre renda básica na época, automação, planejamento científico, e esse plano do tecnato ele tem um mapa. E esse mapa eu vou mostrar para você agora e vai fazer muito sentido para você entender o plano por trás de tudo que os Estados Unidos estão fazendo neste exato momento. Deixa eu pegar o mapa aqui e te mostrar esse mapa agora. Esse mapa é de 1940, tá? A gente está falando de 86 anos atrás. Está aqui o mapa, meus amigos, tá? O que está escrito aqui nesse mapa? The Tecnate of America, o Tecnato da América. Você pode ver que esse mapa inclui tudo junto ali no mesmo sistema administrado, começando de cima para baixo, do norte para o sul. Canadá, Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, que vai envolver ali a América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua e Cuba também está ali.
E você vai ver aqui embaixo, nesse meu dedinho aqui que está mexendo, a Venezuela e a Guiana, ok? A Guiana os Estados Unidos já controlam, né? Então, será que é coincidência? O presidente Donald Trump já chega ao poder em 2025, no dia 20 de janeiro de 2025, falando que ele quer incorporar aos Estados Unidos o Canadá, incorporar aos Estados Unidos a Groenlândia, incorporar, ele já falou agora, o México, incorporar também o Panamá, Cuba e a Venezuela. Meus amigos, não é muita coincidência o que o presidente Donald está fazendo com este plano de 1940? Lembrando que esse plano aqui tinha um dos seus participantes, o avô de um cara muito importante, que se você conhece meu trabalho, você já sabe. Então, meus amigos, nesse mapa que eu mostrei para vocês, o mapa de 1940, todo o continente norte-americano, Estados Unidos, Canadá, México, América Central, Caribe, Groenlândia, Venezuela, partes da Colômbia e da Guiana, tá tudo dentro do Tecnato. Por que incluir a Venezuela? Na visão dos tecnocratas, essa área gigante que eu mostrei para vocês no mapa, toda em vermelho, formaria uma unidade geográfica natural, com recursos ali muito abundantes, como o petróleo da Venezuela, recursos minerais venezuelanos, hidrelétricos, as terras férteis, tudo isso suficiente para sustentar uma população com alto padrão de vida sem depender muito do resto do mundo. Eles acham que com essa região, envolvendo Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, México, América Central e partes ali da Colômbia, da Venezuela e da Guiana, eles estariam autossuficientes, tá? Embora isso pareça muito utópico e até muito tirânico, já que eliminava, né, a escolha do povo, dos representantes, né, e os próprios partidos, esse movimento atraiu muita atenção na época de crise econômica lá da Grande Depressão, tá? No entanto, ele perdeu força depois com a recuperação da economia e com a entrada dos Estados Unidos no segundo grande conflito mundial nos anos 1940, 41. E hoje, olhando esse mapa antigo, ele nos lembra muito o que está acontecendo no mundo hoje, não é verdade? Se você olha, né, o presidente Donald declarando que agora, depois de capturar o Nicolau Maduro, os Estados Unidos irão administrar a Venezuela temporariamente até uma transição segura, e isso aí vai exatamente em direção a esse plano do Tecnato. Agora, uma figura-chave no movimento tecnocrático nos anos 30 e 40 no Canadá foi um cara, você sabe muito bem, você conhece meu trabalho, foi um cara chamado Joshua Norman Haldeman, avô materno de quem? Do Elinho Mosca. Haldeman nasceu em 1902 nos Estados Unidos, depois ele foi bem jovem para o Canadá, onde ele se tornou um quiroprata, aviador e um político, ali de uma linha mais intensa, a gente poderia dizer. Nos anos 30 e 40 ele liderou a filial canadense do movimento tecnocrático, atuando como diretor de pesquisa e promovendo ativamente as ideias do fundador do movimento, o Howard Scott. O Joshua Norman Haldeman via na tecnocracia a solução para as crises econômicas e para a Grande Depressão que marcou os Estados Unidos dos anos 30, defendendo ali o fim do sistema da democracia representativa e defendendo a substituição de uma governança pelos experts. E ele publicava newsletters, dava palestras e até tentou formar o próprio partido dele. Em 1940, o governo canadense baniu o movimento tecnocrático, né, por oposição ao conflito e por riscos à segurança nacional, levando até o Joshua Norman Haldeman, avô do Elinho Mosca, a ficar detido no xadrez por alguns meses. E aí, desiludido com aquilo tudo, ele foi para a África do Sul em 1950, onde ele apoiou aquela divisão da sociedade entre o povo local e o povo de fora, e continuou várias ideias ali bem contrárias aos preceitos mais importantes do Ocidente, né? E é claro que Elinho Mosca cresceu ouvindo as histórias de aventura do seu avô, né? Os biógrafos sugerem que essas histórias ali do seu avô influenciaram a sua visão de mundo. E quando a gente olha as propostas do Elinho Mosca hoje, a gente vai ver que elas se alinham perfeitamente com essa ideia do Tecnato que o seu avô defendia, e parece que o presidente Donald também defende essa mesma ideia, tá?
Por exemplo, Musk, ele critica repetidamente a burocracia governamental ineficiente, né? Lembrando que ele propôs cortes radicais ali através do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, que tinha ali o objetivo de eliminar desperdícios, né? E eliminar agências desnecessárias, né? Muito similar àquela proposta tecnocrática de substituir a política por uma administração técnica. E Elon Musk, por exemplo, enfatiza a automação e a inteligência artificial substituindo o emprego humano, prevendo ali uma era de abundância onde o trabalho seria opcional e alinhando essa visão de substituir hora de trabalho por quilowatt-hora, né? E o Elon Musk já falou a favor dessa ideia de substituir o dinheiro por crédito de energia. Ele falou isso claramente, falando a mesma ideia que o seu avô defendia. O Elon Musk defende também a renda básica universal para lidar com o desemprego tecnológico, que é um eco moderno daqueles certificados de energia que garantem distribuição igual, sem trabalho obrigatório. E a visão do Elon Musk de colonizar Marte, né, como uma tecnocracia marciana, a gente poderia dizer, reflete essa ideia do continentalismo tecnocrático, né, ou seja, uma nova sociedade autossuficiente governada por ciência, sem as falhas da democracia terrestre. Empresas aí como a Tesla, né, que defende essa ideia de energia sustentável, né, Neuralink com essa interface cérebro-máquina e a xAI promovem também essa ideia de mensuração e controle preciso com essa ideia de registro energético. A gente sabe também que Elon Musk critica as falhas do modelo republicano-democrático e a preferência ali por decisões rápidas dos experts, né, como ele faz nas suas empresas. Isso lembra a mesma aversão que os tecnocratas tinham para essa ideia do sistema político tradicional. Os estudiosos veem muitos paralelos, né, nessa sua influência política através da proximidade com líderes como o presidente Donald, misturando esse poder corporativo com o poder estatal, uma forma moderna de um governo por técnicos, né? E esse alinhamento sugere que, consciente ou não, Elon Musk está revivendo esses elementos pregados pelo seu avô materno, né? Uma espécie de otimismo tecnológico para a abundância, desconfiança no sistema democrático tradicional e a visão dessas sociedades planejadas por meio da ciência. No mundo, então, como o nosso hoje, essas ideias parece que agora estão sendo concluídas, né? Essa história aí do movimento tecnocrático, conectada a esse mapa que eu mostrei para vocês e aos eventos atuais lá no território venezuelano, né, cuja inclusão no Tecnato destacava ali o petróleo como sendo algo vital, tudo isso nos faz refletir. Será que esses movimentos todos do presidente Donald, querendo incorporar aos Estados Unidos a Groenlândia, o Canadá, o México, a América Central, a Venezuela, a Guiana, Cuba, será que ele não está exatamente cumprindo com esse plano? Meus amigos, na verdade, além de eu estar vendo o presidente Donald cumprindo à risca o plano do Tecnato da América do Norte, ou Tecnato das Américas, eu vejo uma enorme semelhança também, sabe com o quê? Com o livro 1984, de George Orwell. E para isso eu quero te convidar para refletir sobre a seguinte ideia. Vamos imaginar a seguinte sequência aqui, tá? Os Estados Unidos assumindo o controle da Venezuela. Aí Moscou assume o controle de Kiev. Aí Pequim assume o controle de Taiwan, né? E quando a gente olha essas três potências, essas três regiões, Estados Unidos, América, né? O Moscou, Eurásia. Pequim, Lestásia. Meus amigos, você que leu o 1984, você vai se lembrar que 1984 era uma sociedade em que o mundo inteiro havia se dividido em três grandes regiões: a Oceania, a Lestásia e a Eurásia. Será que a Oceania, Lestásia e Eurásia, nesse livro que foi lançado em 1948, ou seja, o 1984 de George Orwell é depois do surgimento do movimento tecnocrático, com essa ideia de um tecnato continental? Será que, na verdade, essas três regiões que George Orwell fala, em que o mundo é dividido em Lestásia,
Eurásia e Oceania, não são exatamente os 3 tecnatos que estão sendo construídos agora? Será que não é exatamente a divisão do mundo entre uma zona gigantesca comandada pelos Estados Unidos, a Oceania, uma outra zona gigantesca comandada por Moscou, a Eurásia, e uma outra zona gigantesca comandada por Pequim, a Lestásia? Será que não é exatamente isso? Meus amigos, quando eu olho para o mundo de 2026, o mundo que está sendo desenhado diante de nós agora, eu estou vendo aqui um tabuleiro de xadrez que parece cada vez mais com 1984. E eu quero mostrar para vocês que por trás disso tudo tem uma ideia muito sinistra e muito grotesca que pode apontar num grande engano e num grande plano obscuro por trás dessa movimentação que a gente está vendo em Moscou, em Pequim, em Washington, expandindo o seu território, né? Pequim querendo pegar Taiwan, Moscou querendo pegar Kiev, Estados Unidos querendo pegar Groenlândia, Canadá, Venezuela. Eu acho que tem algo por trás aí. Eu acho que tem um jogo coordenado. O Renascimento, na verdade, é uma grande guerra de propaganda. Por quê? Porque a gente já falou isso aqui várias vezes. Sociedade medieval, Idade Média, você tinha sociedade estamental. Era tudo fixo, né? Não tinha mobilidade social porque os povos, as classes menos favorecidas não tinha meio de ação para crescer. Só que aí começa a surgir uma classe nova, que são os comerciantes, os burgueses. Então os burgueses, eles tinham... Mercadores. Os mercadores do mercantilismo. Exato. Eles tinham capital econômico, mas não tinham capital cultural, simbólico. Então, a burguesia... Eles não conseguiam estabelecer a sua cultura própria. Entendi. Eles tinham dinheiro, mas eles tinham que viver num mundo construído e com base na cultura da nobreza e do clero. Sei. Então, o que acontecia? Eles tiveram a ideia, muito interessante, de fazer uma guerra de propaganda, uma guerra cultural. E essa guerra cultural envolvia os meios de comunicação da época, né? Porque a gente está falando ali... Não tinha a prensa de Gutenberg ainda, né? No início do Renascimento. Então, o que era mais assim de... Os outdoors da época? Eram os vitrais das igrejas, né? É mesmo, né? Pô. Onde o pessoal ia lá para ficar admirando e ter contato com o belo, né? Eram as grandes pinturas e esculturas que estavam na rua lá. Você chega em Roma lá, você vê isso até hoje, né? Aquilo ali é uma pregação, né? É uma pedagogia visual, uma propaganda. Então, o outdoor da época era isso. Na verdade, eu tinha pensado por esse lado. Pô, é legal pra caramba. Você chega na Catedral de Notre Dame, né? Se eu não estou enganado, você entra pelo lado direito, vai até o final, circula e sai do lado esquerdo. Nesse percurso, nos vitrais e nas pinturas, você tem toda a história da Bíblia. Então, o cara faz esse percurso, é como se ele estivesse sendo doutrinado no cristianismo. Olha lá, os vitrais e tal, né? E os gárgulas, né? Do lado de fora. Os gárgulas também. Aquilo era sinistro, né? Já vem... Aí você lembra que... Por quê? Quem constrói as igrejas é a maçonaria, né? Sim. A ideia da carranca também aqui da no carranca, Brasil, pra afugentar os maus espíritos. Até parece que o demônio tem medo de demônio. Pô, você tá feio, você é mais feio, né, pô? Não. Então, cara, isso foi muito interessante porque a minha... E eles bancavam esses vitrais, então, essa arte, cara, isso que é interessante. O mesmo pintor, por exemplo, um Rafael... Sei. O Rafael, ele recebia 3 encomendas diferentes. Uma encomenda da igreja para pintar os personagens da Bíblia. Uma encomenda do nobre da família Medici para pintar o Lorenzo de Medici, junto com Jesus, tipo, eu sou amigão de Jesus, hein? E eu recebi uma encomenda da burguesia para pintar Vênus. Porque os caras pensaram, cara, que outra cultura a gente vai fazer a propaganda contra a nobreza e o clero? Se o que domina é o cristianismo, a gente vai fazer propaganda de um retorno dos deuses da Grécia. Entendi. Para confrontar com o cristianismo. Então, e falar que isso é o belo. É isso, que é o não só a estética, é porque a estética e a moral andam muito juntas, né? Por exemplo, tem um livro muito interessante que é Império do Grotesco, se eu não estou enganado, foi o meu professor Muniz Sodré lá na Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro. Ele vai mostrar como é que o feio e o bonito criam um padrão. E esse padrão vem junto com o padrão de comportamento também. O padrão de beleza anda junto com o padrão comportamental, né?
Quando você, por exemplo, aquela teoria da janela quebrada. Sim. Se você chega numa região... numa região tá tudo quebrado, você é incentivado a quebrar também. Que você fala, pô, estão quebrando e não tá acontecendo você nada. Vai na rua do Japão, que é tudo limpinho, você pega um papel de bala, você não vai jogar no chão, não você joga. guarda no bolso. Então, assim, o visual influencia o comportamento, essa que é a ideia. Então, olha lá, o Império do Grotesco do professor Ministro André, Raquel Pai. Interessante. Cara, isso aqui é tudo literatura de altíssimo... não literatura, né, que é um livro conceitual, mas é tudo coisa de altíssimo nível, cara. Quem gosta de conhecimento, fica a sugestão aí pra vocês, né? Não sei, muito tempo que eu não vejo o professor Ministro André, um abraço pra ele. Então, a burguesia, os comerciantes, eles começam a incentivar um retorno à cultura greco-romana para tentar vencer uma batalha cultural contra o establishment cristão. E é claro que esse tipo de estética também tenta contrapor aquele modelo cristão que era contra a usura, os juros, né? Você emprestar, cobrar juros. Então existiam vários preceitos naquela época ali da igreja que atrapalhavam um pouco o comércio, então eles estavam querendo quebrar essa cultura para poder favorecer os seus próprios negócios. Eram mal vistos, né? Eram mal vistos, né? E aí chega um momento que você tem a própria Revolução Burguesa, né? A Revolução Burguesa, que é a Revolução Francesa, o objetivo é a derrubada das monarquias europeias, né? Ou a derrubada do antigo regime das monarquias europeias. Os franceses chamavam lá na Revolução Francesa do Ancien Régime, né? O antigo regime. Então isso é uma mudança de era também, né? Uma mudança de fase, uma mudança de ordem. Tanto que essa ideia de nova ordem mundial estava sendo pregada ali pela base espiritual ou teológica do iluminismo, que são os Illuminati, né? Que é o Adam Weishaupt, o Giuseppe Mazzini na Itália. Então é muito interessante a gente entender essa sucessão de ordens mundiais. O pessoal escuta nova ordem mundial e acha que é conspiração. Cara, aquela história, quem não conhece história tá fadado a repetir os erros do passado. Cara, ordens mundiais são coisas que se sucedem desde sempre. E o Ray Dalio, no livro Princípios para uma Ordem Mundial de Transformação, ele conta uma sequência muito legal desde o Império Holandês até o Império atual, mostrando como é que essas ordens se sucedem. Lembrando que Ray Dalio não é pastor evangélico, nem teórico da conspiração. É um dos caras mais ricos do planeta, que era o cabeça ali do hedge fund Bridgewater Associates, né? Primeiro ele escreve um livro Princípios, que é hiper complexo, é muito técnico, e dando dicas assim, né? Princípios de investimento, princípios do capital. E depois ele escreve o livro Princípios para a Ordem Mundial em Transformação, porque as nações prosperam e fracassam, é o subtítulo. Então, quem quiser estudar esse negócio de nova ordem mundial, e é fundamental porque, segundo o Financial Times, Trump está criando uma nova ordem mundial, está consolidando uma nova ordem mundial. Inclusive, depois, se a galera puder botar o link do Instagram, que tem aquela imagenzinha do Trump com a matéria. Então, assim, você entender a sucessão de ordens mundiais é fundamental para o mercado financeiro. Para você entender a sucessão dessas épocas e você aprender a passar por essa transição sem perder o teu patrimônio. Olha lá, essa é a capa do Financial Times, né? Matéria dessa semana. Como o Donald Trump está criando uma nova ordem mundial. Ele já falou esse termo em algum momento, o Donald Trump? Ele usa Golden Age. Ah, é? O que é mais estranho. O que é mais esquisito. Quando ele tomou posse no dia 6 de novembro do ano passado, em 2024, primeira coisa que falou, agora chegou a Golden Age dos Estados Unidos e do mundo. Só que assim, quem conhece um pouco de esoterismo, ocultismo, você escuta isso, você fica meio... Pô, ele tá querendo dizer o que isso? Né? Duvido que ele não saiba o significado disso. Pô, eu tenho certeza que ele sabe, na minha humilde opinião, mas não tenho a prova de que ele sabe dessa explicação, mas eu tenho certeza que ele sabe. Aí o que acontece? Quando ele... Isso é o discurso de vitória. A disputa nos Estados Unidos foi dia 5 de novembro, dia 6, no discurso da vitória ele falou, tá começando a Golden Age. E no discurso de posse ele falou de novo, cara. Ele falou de novo, tá começando a Golden Age, a era de ouro dos Estados Unidos e do mundo. Então, o que ele fala mais Golden Age do que a nova ordem mundial, mas nesse sentido, se a gente olha num horizonte político e não ocultista ou esotérico, é a mesma coisa. Agora tá o livro aí do Ray Dalio, né? Princípios de uma ordem mundial de transformação, porque as nações prosperam e fracassam. Cara, livro sensacional, porque essa ordem mundial nova, ela vai ser completamente diferente daquilo que a gente está acostumado.
Obviamente, Quebra de paradigmas total, assim. uma mudança da estrutura... Monetária. Tudo, cara. Política. Tudo. E cultural também. Cultural, educacional, tecnológica, a privacidade. É meio que as coisas foram caminhando separados e vai numa congruência e aí vai ter um ponto em que a moeda se torna única. Isso, tem uma ruptura. Uma ruptura. Isso. E é claro que essas grandes rupturas sempre exigem um evento catalisador. Até por isso que a gente acha estranho o Trump. Ele parece que está querendo acelerar esse processo, né? Pô, o que estava tá acontecendo, com muita pressa. o que estava acontecendo numa maneira cadenciada, né? De repente entra o Trump e começa Já entra a dar porrada em todo mil mundo, por hora. a 1000 por hora. Ele entra quase que fazendo aquela estratégia do shock and awe, né? Que era o choque e pavor. Quase que é uma blitzkrieg alemã, né? Exato. Que é o ataque surpresa. Pum, 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 pum. Não, agora o Canadá é nosso, o Groenlândia é nossa, a Venezuela é nossa e tal. Não vou... Não façam negócio com a China. Pô, é tanta coisa que você não consegue dar conta, irmão. E isso faz até parte de uma estratégia Por dele. que essa pressa dele? Porque ele quer fazer alguma coisa dentro do governo dele enquanto ele tiver... O Bannon, que é aquele meio que mentor dele, né? Deu uma entrevista essa semana para a revista Economist, né? Na verdade, ele deu entrevista para a editora-chefe da Economist. E ele falou, olha, o Trump, tudo que ele precisa fazer, ele não vai conseguir fazer só nesse mandato, não. E aí ele vai precisar ter outro. Que hoje, com a Constituição, com a lei, é impossível. A não ser que você traga uma nova interpretação da 22ª emenda da Constituição, né? Porque a 22ª emenda diz que ninguém pode ficar 3 mandatos no poder. Eles estão tentando argumentar ali juridicamente que são 3 consecutivos, mas ele teve um intervalo, né? Então tá esse argumento. Mas eu creio que o argumento não é esse. O argumento não, o plano. Também. Porque o Steve Bannon, ele falou... Mas tem outro que, se o país está em guerra, não é esse? Aí você deu spoiler. Então. Pra mim é a instauração do caos. Porque se você instaura o caos, se está em momento de guerra... Não pode ter eleição. Não tem eleição. Não pode porque a galera não consegue sair na rua, né? Ainda que lá nos Estados Unidos esteja o mail-in ballots, né? Que o cara vota pelo correio, pela internet. Então, quando que termina o mandato dele? É 28. 28, se não tem... Não, 28 é a eleição, 29 ele tem que sair. Se 28, dia 20 de janeiro. Os Estados Unidos estiver metido em alguma grande guerra aí, um conflito grande, ele fica. Parece que tá programado para isso. Talvez já tenha uma data aí para começar lá o Trump e Steve Bannon. Se a galera quiser entender a seriedade dessas coisas que o Steve Bannon falou, cara, é só você entender que foi na revista Economist e não foi qualquer repórter, foi a editora-chefe da Economist que foi fazer a entrevista. Então, assim, é um negócio de peso. Os caras sabem que o que esse maluco tá falando é sério. E ele falou, o Trump tem um plano secreto que só vai ser revelado no momento certo para poder ficar mais uma gestão, porque tudo que ele precisa fazer, ele não vai conseguir fazer nesses 4 anos apenas. Ele precisa de mais tempo. Pois é. E aí tem uma explicação geopolítica. Por isso essa pressa, por isso esse... Corrida contra o tempo total. E a gente não pode acreditar também que tudo que ele pede, que tudo que ele briga é exatamente o que ele quer. Às vezes é uma cortina de fumaça. Entrevista, exatamente. Não é para ele sinaliza que quer isso, mas na verdade ele está tentando outra coisa. Exato. Né? E isso está bem claro no livro dele, né? Que é a arte da negociação. The Art of the Deal. A própria negociação com o Brasil tá assim. Total. Ele deixa parecer que é totalmente relacionado ao Bolsonaro, cria todo um problema, depois se aproxima do Lula e fala, não, vamos conversar. E aí ele vai contornando em cima, ele assusta, né? Coloca taxa lá em cima e depois, não, vamos negociar. Mas tudo para ficar do jeito dele, né? Para controlar. Ele usa até uma estratégia que está escrito no livro, a arte da negociação, de inflar o ego do oponente. Ele faz a conversa com o Lula falando assim, você é muito inteligente, tivemos uma um negociador boa, duro, Aí o Lula falou, né, não foi química, foi a indústria petroquímica. Foi uma química gigante. Você já ouviu essa história? É teoria de conspiração total, mas eu adoro essas histórias do Tesla. Ele fez muita pesquisa. Uma parte tem fundamento. De eletricidade transmitida pelo ar. Tipo Wi-Fi, né? Wi-Fi, ele fez muita coisa, né? Hoje existe isso, né? Já viu lâmpada que você não precisa conectar na eletricidade? Que é pelo Wi-Fi, o Wi-Fi passa energia para ela. O cara teve essa ideia já lá atrás. Né? A ideia é a seguinte, o Tesla,
E a gente precisa entender isso. E depois só se você não assistiu a série Mr. Robot. Cara, eu não assisti, todo mundo manda beleza. assistir. Não, que o cara tá perguntando se ela tem algum. Tá relacionado ao grande Grande reset. reset, não sei, cara. Mas, ó, Tem umas brincadeiras lá Você um assistiu? grupo- já assisti inteiro. É Tudo? maravilhosa essa série. Vale a pena? Vale demais. é com o Fred Mercury, né? É, o cara que faz o Fred Mercury. Cara, mas, ó, Eu entrevistei esse cara o também. Mr. Robot, depois se você puder pesquisa pra mim. Eu acho que o roteirista ou o diretor, Ele ele... trabalhou no Arquivo X. né? Não, ele fez uma parada depois que eu não me lembro qual é que eu assisti. Putz. Qual que é? É, O que ele fez a na gente vai sequência achar- do Mr. acha o criador do Mr. Robot e o que ele fez na sequência que eu também assisti. Ou então a muito bom, filmografia, né? Sei lá. cara. Mr. Robot, infelizmente, eu não vi ainda, cara. Esse é do hacker lá, não é? É, cara, bom Ah, pra eu acho que caramba. essa é a Viu? primeira É. temporada. Um hacker que... Cara, a galera sempre fala que assiste Isso é isso, muito assiste isso, assiste. Nem a Paraíso eu não consegui assistir Sério? o resto, cara. Pô, tá difícil. É, tem aquela lista que você vai... Putz, vai Aí você viu aumentando só. que saiu um filme novo aí na Netflix que tá todo mundo botando pilha pra assistir? É, cara, me mandaram também... Esqueci o nome do- tô tentando me marcaram abrir. e marcaram você. É da caminhada lá? Não sei o que, Dinamite, Esse- não é é? Casa de Dinamite, esse aqui, ó. Casa É. de Dinamite. Cara, eu nem... Cara, eu vou ver isso daí hoje. Casa de Nuvem. Fala, qual é, É o nome? filme, né? Homecoming. Hã? De volta à pátria. Como? O filme do outro produtor lá do... Não, como que é o nome do criador? É Sam Ismail. Sam Ismael. Eu não sei. Ah, não, cara, ó, eu acho Você tá confundindo ou é ele mesmo? Não, é ele mesmo. Qual foi o que ele fez depois? É Homecoming de volta à pátria. Homecoming. Não, tem outra parada, É, então... tem outra parada aí. Então não é ele, deve ser o roteirista. É de algum- série somente essas duas, né? Talvez tenha Não, e sido filme? um filme. É filme. Filme. Eu acho que é filme. Então não tô conseguindo ver série, que é Ó, muito a Cíntia longo. tá lendo a biografia do Tesla. O Tem- Mundo Depois de Nós. Aí, o pô. mundo depois de nós, pô, Viu? claro. É dele, então? É, essa mesmo. Pô, Entendendo? É da galera. é. É, agora Esse o cara cara- escreve o mundo depois de nós. É. Casa Dinamite, a Mó, é. principal, Idris Alba. Pô, quero ver. Sim. Casa de Dinamite, cara. Top O cara 1 em é filme. mó ruim. Só tem conversa no final, não mostra nada. Aí os caras já tiram a vontade da gente ver, né? Não, Vamos ver. o cara botou pra mim, pô, tensão total, tu Ó. não consegue parar de ver o filme. Mr. Robot é uma série de suspense psicológico que acompanha Elliot Alderson, um engenheiro de segurança cibernética que sofre de transtornos mentais como ansiedade social e depressão. É muito legal. Tem muita cena que você não sabe se tá rolando de verdade ou é coisa da cabeça Mas dele. será que na série esse transtorno não é provocado nele, não? Pode ser. Não, Pode ser porque não fica claro isso, não? fica claro, mas alguns episódios que deixa isso meio No ar. no ali. ar. Não, porque, cara, você... Toda nova... Voltando ao Tesla. É. Toda nova tecnologia, ela vai ser investigada para caso ela tenha aplicação militar. Então, se o cara inventa uma parada no setor privado, que o setor militar entende que pode... Como funciona? Ele atravessa, chega no cara e fala, opa, vai trabalhar pra mim, é isso? Ou impede o cara de continuar? Dependendo... Vamos pensar no cenário Estados Unidos. Tá. Às vezes eles dão uma cooptada no cara. Aí vou contar uma teoria da conspiração curiosa. Tá? É com a teoria da conspiração, tá, pessoal? E eu fico revendo as coisas, as nossas conversas. Você deixa claro, E né? eu vejo o tamanho da clareza que eu tenho de falar, cara, isso aqui tem um livro tal, Pois é. documento, isso aqui é lenda. É. Só que a galera não consegue, Não mas faz tudo essa bem. diferenciação, Faz né? parte. Faz parte até da brincadeira. Beleza. Você sabia que muitas vezes esses caras desenvolvem essas paradas, eles chamam o cara para participar de um negócio bem secreto, teoria da conspiração. Assim, coisa que alguns coronéis generais já falaram, mas eu não vi prova, então. Eles colocam um implante no coração do cara. Que se o cara sair, nego explode o coração do maluco. Aperta um botãozinho, plum. Aí tem aquele filme, né? Qual que é? O Pagamento, talvez, do cara que foi o Batman lá. Michael Keaton? Não, o mais recente. Mais o recente? penúltimo Batman. Christian Bale? Não, o penúltimo, antes desse último que teve. Foi o maluco... Ajuda aí. O Bebum? É. Meu pai que fala Como o Bebum. chama? Esqueci, que era na marido da Jennifer Lopes. Esse cara mesmo, ele tem um filme. Ben Affleck. Ben Affleck. Obrigado, Acho que é obrigado, Homer. Acho que é The Paycheck. The Pay- Ele é contratado para. Ele é o especialista em isso, de fazer engenharia reversa. Ele entra durante 30 dias, trabalha num lugar totalmente vedado, ele não pode sair, almoça, dorme lá, e no final apagam a memória dele para ele não lembrar o que fez. Eu tenho que ver esse Só filme que aí, mano. esse filme. É filme, né? Sério, filme, não. é filme. Só que esse filme, ele é baseado num conto do Philip K. Dick. Ótimo. Só que nesse filme começa
ele lembrando de algumas paradas que não era pra lembrar de que ele trabalhou lá dentro. Deu uma zebrinha, né? Não, ele trabalhou numa coisa tão pesada e tão perigosa que ele falou, eu tenho que dar sinais pra mim lá depois que eles apagaram minha memória pra eu recuperar tipo uma amnésia, e saber o que eu trabalhei pra impedir esses caras de usarem. Entendeu? Eu tenho que dar umas dicas pra mim mesmo. O filme é ele tentando entender o que aconteceu e aí ele descobre o que ele fez lá dentro e fala, meu Deus, cara. Só que tem que montar esse quebra-cabeça. Tem que montar esse quebra-cabeça e é muito bom o filme, cara. Você já me falou desse filme, eu já anotei, mas... mas tá... eu tenho... É porque eu entro aqui assim nos streams e clico salvar na minha lista. Sei. Só que eu não me lembro mais quem que me sugeriu o quê. Eu vou separar uma listinha só do Vilela. Exato. Inclusive, dica pra galera dos streams, né? Deixa você separar coisas dentro da tua lista. Eu faço isso também. Mas tem como você fazer isso? Não, eu faço isso daí, de salvar para mais tarde, mas também não sei de onde veio a sugestão. Porque às vezes eu olho assim, às vezes foi um negócio, qualquer groselha aí que me bom ter fala. uma anotação, né? Tem que salvar e colocar anotação. Você entra no Airbnb lá, você salva uma pasta, Búzios, Nova York. Você podia salvar, lista do Vilela, dicas do Vilela, dicas de alunos da Arca lá, que os caras me dão dica. Às vezes eu não lembro, às vezes eu pensei, foi um Zé Mané que me indicou, não vou assistir não, pô. Entendeu? Eu olho a capa e falo, a capa é horrorosa, só ator fuleiro, não vou ver não. Falando se você já assistiu o filme Presságio. Pô, cara, acho que não, mas como é que era a história mesmo? Vê Presságio, eu acho que é do Nicolas Cage, tem tanto filme com esse nome. Com o Nicolas Cage não vi não, cara. Tem até aquele filme do Nicolas Cage que tem umas paradas de maçonaria, né, que era... Como é que é o nome daquele filme mesmo? Que é meio Indiana Jones, assim, que tem uma... Mas é com ele? Não é? Não, Tesouro Perdido não é. Acho que é Tesouro Perdido, não é com ele não? Cage? É bom pra caramba. Não é? É bom? Vale a pena? É diversão. Eu achei tosco, assim, a capa. Entretenimento puro. Mas se é legal de ver, eu vejo. Nicolas Cage, né? É com ele? Então. Viu? Boa. Nicolas Kim Coppola. É o Lenda do Tesouro Perdido. E o nome do filme que o pessoal tá perguntando é O Pagamento, tá? Esse do... Pagamento? Já tá na minha lista aqui. Mas do Nikola Tesla você vai falar mais alguma coisa? Pô, eu nem comecei, né? É? Eu tava falando... Você tá falando que quando o cara começa a chamar atenção... Tem tempo ainda, né? Dá pra brincar ainda. Tem. Quando o cara começa a chamar atenção... O cara cria uma parada. Aí, vamos estar contexto norte-americano. Tá. O cara cria o negócio. Chega ao conhecimento do pessoal. Fala, isso... Os caras fazem umas continhas e falam, isso aqui pode virar uma arma. Aí chega pro cara e fala, irmão, você me desculpa, mas você não vai poder mais desenvolver isso aqui. Mas vamos pegar todo o teu material. Beleza? Cara, eu vou dar um exemplo de um filme assim, não vou falar que é tosco, porque eu gosto pra caramba. O primeiro filme Thor, que começa lá com a Natalie Portman fazendo pesquisa lá da ponte de Einstein-Rosen. É isso, a SHIELD chega e leva todo o material dela. Pô. É mais ou menos assim que acontece. Leva o caderninho, leva a van dela toda com tudo que ela tem lá. É mais ou menos assim. Às vezes, quando eles enxergam um potencial, eles puxam o cara pra dentro. A história do Tesla é isso. É um cara que começa a desenvolver coisas que o meio militar fala, cara, isso aqui pode ter uma aplicação militar e se esse conhecimento dele cair nas mãos erradas, eles vão usar isso contra nós. Então, o que acontece? Quando o Tesla morre, a galera tem um interesse enorme por cavucar as anotações dele para ver o que ele estava pesquisando. O governo americano toma posse do trabalho dele, de toda a parafernália. Ele morava no hotel, ficou anos morando no hotel. E isso é fato. Quem que os norte-americanos escolheram para analisar esse material? Um cara que tem um nome curioso. A gente sabe que o Donald Trump, o nome dele na verdade é Donald John Trump. A galera geralmente fala Donald J. Trump, mas o J é John. Por quê? Porque é uma homenagem a um tio dele chamado John Trump, que foi um grande professor do MIT Massachusetts Institute of Technology. Então, por incrível que pareça, para quem não sabia disso, o material todo do Nikola Tesla caiu na mão do tio do Donald Trump, que por acaso virou presidente americano 2 vezes. Então, devido àquele livro, As Aventuras de Baron Trump, que é meio profético, os caras dizem... Cara, acho que foi 1896, sei lá. Esse é o Tesla? Esse é o Tesla. Esse é o Tesla novo, né? Ele depois ficou velho, ele ficou igualzinho um alienígena. Né? Sério? Vê se tem. Pega uma imagem, porque ele fica com o queixo pequenininho e a parte de cima assim gigante. Nossa. Parece um Grey, né? Um alienígena Grey. Inclusive meu pai sempre fala pra mim, troca essa capa que você usa nos vídeos da tua foto, você tá igualzinho ao Tesla.
Tá com cara de alienígena. Nossa. Aí eu vamos ver. falo, obrigado, pai. Valeu pelo elogio É. aí. Se eu tenho essa cara, acho que eu peguei alguma Veio coisa, de eu peguei de alguém, você. Né? Aí já tá estranho, né? O encaixe É. da Tá meio cabeça Não, com- cara, ele velho é estranhíssimo. E tem aquele filme da corrida entre o Edson, Thomas Edison É, e o ele, Guerra das Correntes ou alguma coisa assim, né? Que é Guerra da- das Correntes? Eu acho não, que é eu tô isso. lembrando daquele filme dos mágicos, né? Ah, não, é. O Grande Truque. Grande Truque. Que é bom pra caramba. Que é do Christopher Nolan também, É, não é? Christopher Nolan. Olha, Nossa, cara, é não ele? tá alienígena? É ele. pô. Cara, definhou total. Você O viu que ele? você acha que é, hein? Por causa das experiências dele ou porque... Sei, cara, pode ser muito perrengue Doença, também, né? Tormento É mental. ele mesmo? É ele. Você viu que coisa linda meu pai falar que eu tô parecido com ele? Pô, aí ele pegou pesado, velho. Ainda bem que eu sou um cara bem resolvido, né? Ô, Daniel, eu acho que ele exagerou um pouco aí. Não, mas era na época que eu tava bem mais magro, né? Mas mesmo assim, É. cara, olha essa parte aqui dele, ó. É, ficou estranho. No né? osso, né? Orelha gigante, né? Total. Então o Tesla, né? O papo é esse aí, tem tudo a ver, né? Com a história do Tesla tem a ver com a história da família do Donald Trump. Entendi. Isso é fato.